Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar um momentinho, por gentileza. Ave Maria. Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Repita depois do Padre. O nome de Deus. O nome de Deus. Foi péssimo isso, hein? De novo, vamos ler. O nome de Deus. O nome de Deus É misericórdia. é misericórdia. Você sabia que Deus mesmo revelou isso? Lá no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Ele disse, quando ele estava revelando o seu nome para Moisés, né? Eu sou o Deus misericordioso. O verbo do hebraico, né? A palavra do hebraico era rahum, ou rahumin, que significava um amor que nasce das entranhas, né? Como o amor de uma mãe que dá à luz. Quando Deus fala de misericórdia, Ele está falando de um amor como que o materno, que dá vida, né? Que cuida, que nutre, que gera vida. Ele disse, em Êxodo 34, 6, eu sou misericordioso, rahumin, sou compassivo. O que é uma pessoa compassiva? Quem aqui sabe o que quer dizer compassivo? Levanta a mão. Hã? Não. Péssimo. Compassivo vem de pai. Diga assim, eu sabia, padre. Eu já desconfiava que era isso. Diga para quem está do seu lado, eu sei que você já sabia. Só que não, né? Então Deus está dizendo, eu sou misericordioso, eu tenho esse amor entranhado das vísceras, esse amor materno. Eu também sou compassivo. O que quer dizer a palavra compaixão? Vai ganhar uma caixa de chocolate quem acertar. Vou pedir para esse senhor aqui na primeira fila dar a caixa de chocolate depois no meu lugar. Quem aqui sabe o que quer dizer a palavra compaixão? Com, o prefixo com, depois paixão. Padecer com. O que é compaixão? É alguém que sofre pelo sofrimento do outro, que tem compaixão com o sofrimento do outro, que tem misericórdia daquilo que o outro está passando. E o que é o contrário da compaixão? A indiferença. A pessoa está morrendo, está explodindo e a gente não está nem aí, né? Faz de conta que não viu, faz de conta que não é com a gente. Então Deus está dizendo, eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu tenho compaixão, eu não sou indiferente à sua dor. Quando você está sofrendo, eu vejo. Quando você chama, eu escuto. Quando você pede, eu atendo. Só que Deus também diz que Ele é longânimo. Quem aqui sabe o que é a palavra longânimo? Agora esse senhor aqui vai dar 4 caixas de chocolate para quem acertar. Estou fazendo conta para você, meu amigo. Está difícil, hein? O que quer dizer a palavra longânimo? Hã? Nossa, ô Rubens, está difícil aqui o povo hoje, hein? É por isso, eu estou prometendo chocolate e a gente está na quaresma, entendi. Então eu vou ter que prometer outra coisa, não posso prometer carne também não, né Rubens? Então eu vou pensar numa coisa melhor, no final eu faço uma promessa melhor. Se salvou por pouco, hein amigo? Se salvou por pouco. Longânimo, gente. Longus animus. O que quer dizer ânimo ou ânima no latim? Alma.
Longos quer dizer o quê? Igual o padre, ó. Grande, né? Olha o meu pezinho 46 aqui. É um longo pé, não é? Difícil de achar sapato para o padre, é difícil. O que é longânimo? É alguém que tem uma alma grande, que tem um coração grande. O que é uma pessoa que tem um coração grande? É aquela pessoa que não leva tudo a ferro e fogo, né? Qual foi o refrão do Salmo que você cantou hoje, Tânia? Fala aí para nós. O refrão do Salmo, qual que foi? O Senhor nos trata, o Senhor nos bate como a gente fez mal para os outros, é isso? Não. Como é que é? O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Obrigado, Tânia. Obrigado. Na voz da Tânia é muito mais bonito, né? Olha só. O que é isso? O que é não te tratar como exige a sua falta? É ser longânimo. É ter um coração grande. Uma alma grande. Ou seja, você errou. Falta, a palavra falta, quer dizer que houve um erro. Faltou alguma coisa boa que você devia ter feito e não fez. Então, justiça, pela justiça, você deveria ser punido. Quando você comete um crime. Aqui eu não estou falando de justiça penal, estou falando de comportamento moral, né? Quando você faz algo ruim, você tem que ser punido. Só que o Salmo está dizendo, Deus não nos trata como exige as nossas faltas. Então Ele tem a alma grande, o coração grande, Ele é longânimo, Ele perdoa, Ele não leva tudo a ferro e fogo, Ele releva. E quem mais faz isso? No nível humano, quem mais? A mãe. Às vezes você está perto de uma penitenciária, você vê uma senhorinha lá com uma marmitinha na mão. Onde você está indo? Estou indo lá visitar o meu filho. Ele fez uns erros na vida, vai ver, o cara matou 40 pessoas. Né? Mas para a mãe é meu filho, vou levar comida para ele. Ele não gosta da comida da cadeia. Claro, não estou falando do que está certo ou que está errado. Eu estou falando que a mãe, para o coração materno, nada contra os pais. Eu tenho pai olhando feio para mim. Pai também ama, tá? Porque eu estou usando o exemplo bíblico agora, né? A mãe, ela releva, né? Ela vê o lado bom do filho, às vezes que os outros não conseguem ver. Então, o que está dizendo? Que Deus é longânimo e a gente precisa ser também. Padre, então quer dizer que a gente pode deixar as pessoas fazer a gente bobo? Quer dizer então que não pode julgar e todo mundo está certo? Espera aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos por partes, né? Vamos analisar o evangelho todo, que eu vou chegar nessa parte. Então o evangelho começa dizendo, sede misericordiosos. Não é um pedido isso aqui, é um imperativo. Deus quer que você e eu sejamos misericordiosos. Ser misericordioso é ter esse amor de mãe. Rahamim. Esse amor materno, esse amor das entranhas. Essa longanimidade, essa alma grande. É ter também essa compaixão. Sede misericordiosos como eu sou misericordioso. O que Deus está pedindo? Para a gente tirar a nossa medida e colocar a medida dele. Para nós tirarmos o nosso olhar e colocarmos o olhar dele. Sede misericordioso como eu sou misericordioso. Porque eu vou ser sincero, é tão bom quando a gente é acolhido por Deus sem merecer. Quantas vezes na minha vida eu vejo assim que eu não fui o que eu podia ser, o que eu deveria ser. Mas Deus me acolhe, Deus continua acreditando em mim. Sabe? Então, Ele não nos trata como exige as nossas faltas. Mas claro, a gente não pode se tornar sem vergonha por causa disso. Porque as nossas faltas, elas exigem por direito, quem é advogado, ou juiz ou da área do direito sabe o que eu estou falando, exige uma reparação. Não é? Então o Salmo começa, Senhor, não vos lembreis das nossas culpas do passado. Nós temos culpas do passado, mas você sabe que a sabedoria dos santos da igreja, os doutores, nos ensina o quê? Que nós precisamos em vida fazer penitência pelos pecados do passado. Santo Inácio de Loyola, quando ele se converteu, a primeira coisa que ele fez foi ir para uma caverna e viver dias de jejum. Você já fez penitência pelos pecados do seu passado? É importante. É importante. Jejum, nas sextas-feiras nós estamos na quaresma. E jejum, tem gente que fala assim, eu fiz jejum de maus pensamentos. Eu fiz jejum de sentimentos. Gente, jejum é ficar sem comer. Ponto. É isso. Todos os santos nos 20 séculos da Igreja Católica, do cristianismo, fizeram jejum para se santificar.
E a gente acha que é uma coisa abstrata. Não, é uma coisa concreta. Claro, se você tem uma limitação, dependendo da sua idade, o Código de Direito Canônico dá para você uma precedência, para você fazer outro tipo de modificação, mas todos devemos fazer penitência em reparação pelos pecados do nosso passado. Primeiro ponto. O Salmo diz, não nos lembreis da culpa do passado. Não vos lembreis, né? Nós dizendo para Deus isso. Mas existe culpa que exige reparação. Então a gente conta com a misericórdia, mas também a gente faz a nossa parte. Na penitência, na expiação disso, né? Mas voltando ao Evangelho. Você sabe qual foi o maior escândalo que Jesus causou? Se você for analisar o Evangelho, presta atenção, você aqui, você em casa. O maior escândalo que Jesus causou não foi por causa dos milagres. Não foi, nem as ressurreições. O maior escândalo que ele causou foi por causa da misericórdia. Quantas vezes os mestres da lei e fariseus falavam, mas você come com os pecadores. Mas você anda com você conversa com as prostitutas. Mas você acolheu Mateus, pecador público. Então a misericórdia de Deus escandaliza quem não sabe como Deus pensa, quem não conhece o coração de Deus. Porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela é um escândalo para esse mundo. Ele é um escândalo para essa lógica, né? Que a gente acha que bateu, levou, né? Mas Deus nos ensina a ser diferente. O quê? Porque a nossa medida vai ser a medida de Deus. Repita depois de mim. Deus me chama. Melhorou um pouquinho. Deus me chama a trocar a minha medida pela medida dele, a trocar o meu olhar pelo olhar dele, a trocar o meu coração pelo coração dele. Então veja bem, quando a gente vai analisando essa palavra, Jesus não está dizendo façam atos de misericórdia, mas sejam misericórdia encarnada. Sede misericordiosos, encarne a misericórdia. Não é um sentimento, mas é prática concreta. É acolher, é perdoar, é levantar, é ceder, é relevar. Me perdoe, às vezes eu temo até a gente que está à frente, que está pregando, os músicos, os missionários. Você é um Deus para a pessoa. Um dia que a pessoa vê uma coisa que você não gosta, todo mundo começa a falar mal na internet, todo mundo começa a detonar. E às vezes pode ser que nós tenhamos culpa, nós um dia caiamos, ou alguma pessoa, um líder caia. Mas é assim que a gente tem que agir, os cristãos? É esse testemunho que a gente dá para o mundo? Porque Jesus disse no Evangelho de João que o mundo nos reconheceria como cristãos pelo amor que nós temos uns para com os outros. Mas quer ver um post seu na internet? Eu não devia estar dando esses conselhos ao contrário não, mas vou dar. Quer ver um post seu na internet bombar? É só fazer uma polêmica. Você viu o que o Rubens e a Tânia fizeram da Canção Nova? Nossa, todo mundo quer ver. Bando de curioso, fofoqueiro, sem vergonha. Se fosse para rezar pelo Rubens, ninguém via o post. Mas você viu como ele tratou tal pessoa lá no posto, na Via Dutra? Você viu o padre Zandoná fazendo isso, não sei o quê? Lota de gente vendo. Agora um post, reze pela Canção Nova, ajude a Canção Nova. Ixi, não dá ninguém. Porque a gente gosta mesmo do mal feito, a gente gosta mesmo de polêmica. Sobretudo o católico, me perdoe. Falou uma coisa de um padre, não tem prova nenhuma. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado. Você sabia que se alguém com um aplicativo de inteligência artificial quiser fazer o senhor que é casado, me perdoe a sinceridade, tem criança aqui, mas num bordel com outra mulher, ele faz perfeitamente e manda para sua mulher o vídeo? E você tem que ser perito para você descobrir que aquilo lá não é de verdade. Você tem que ser perito. Eu estou terminando meu mestrado em comunicação, eu estudo isso, e eu digo, nosso professor estava nos ensinando esses dias, são detalhes. Você perceber. E às vezes o vídeo fake é mais real que o real, dependendo. A tecnologia está aí, gente. Só que se fizerem isso de um líder, quem que vai perguntar? Será que é verdade? Já apuraram? Não, ó. Todo mundo descendo a lenha. Eu sabia. Quando cai, todo mundo sabia, né? Eu sabia, não presta. Você que precisa se converter. Você não está reproduzindo a medida de Deus. Desse jeito, você está reproduzindo a medida do cão. Me perdoe a sinceridade. É o cão que gosta de divisão e de fofoca. Mas presta atenção, o post estoura. Faz um post assim,
os erros da igreja, os erros do padre, os erros da canção nova, nossa, vai virar influencer. Infelizmente, porque é o que o povo quer. Certa vez eu ouvi um roteirista de filme, de novela, escrevendo assim: olha, eu até gostaria de escrever coisas mais nobres, mais bonitas, mas o povo só quer sexo e baixaria, então para sobreviver eu tenho que escrever, dar o que o povo quer. Se o povo não assistisse essas novelas, me perdoe, que só mostra degradação da família, elas não estariam aí. Se o povo não assistisse certo tipo de programa, eles não estavam mais aí. Porque eles só estão lá porque tem gente que assiste. Gosta da polêmica, gosta do mal feito. Purifiquemos o nosso olhar, estamos na quaresma. Como nós estamos olhando, o que nós estamos buscando. E Jesus continua, olha, a misericórdia que Jesus pede a nós, ele pediu, né? Não julgueis, não condeneis, mas veja bem, eu estou abrindo uma porta, mas vou abrir outra, para ficar bem equilibrada a minha reflexão. Presta atenção no que eu estou falando. Jesus quer que a gente não julgue, não condene, mas aqui ele não está dizendo que não é para a gente exercer o discernimento. Porque o discernimento do que é certo e do que é errado cabe na nossa fé. Não é tipo assim, não julga, não condena. Quer dizer, não, a pessoa está no pecado, levando milhares ao pecado, deixa ela porque não pode julgar. Não, isso é falta de caridade, isso é omissão, isso é pecado. Então, Jesus não está dizendo que não é para a gente fazer discernimento do bom, do ruim, do certo e do errado. Porque, gente, a misericórdia, ela não afrouxa a verdade. A misericórdia, ela expõe a verdade. A misericórdia cura, converte, eleva. Mas, sem verdade a misericórdia se torna permissividade. E sem misericórdia, a verdade se torna crueldade. Tem muita gente que é muito justa, mas a pessoa age igual um fariseu. Detona você. E eu digo para você, não só porque eu sou padre não, mas muito cuidado quando você vai falar de um padre, de um líder, porque você não sabe o preço que a gente paga para estar aqui, você não sabe a luta que a gente tem a cada dia. Você não sabe, né? Mas às vezes a pessoa ela se sente tão dona da verdade que ela tem misericórdia. Tem verdade sem misericórdia. É um cruel fariseu. Mas também se tiver misericórdia sem verdade, é um permissivo, um omisso. Então o equilíbrio é o meio. O discernimento sempre será necessário. Tanto que Jesus disse em Mateus 25, segunda passada nós refletimos sobre isso, era o Evangelho, que nós seremos julgados pelo ato de amor que fizermos ou não fizermos. Então existe um julgamento que é necessário. Por exemplo, até um pregador, pode ser um pregador bom, mas ele está falando uma coisa que não é de acordo com a doutrina, com a Bíblia, você vai sim fazer o discernimento, e não vai seguir o que está errado, mas o que Jesus está falando é que mesmo fazendo o discernimento, condenando o mal e ressaltando o bem, a gente precisa fazer isso com misericórdia, porque há uma maneira de corrigir humilhando e há uma maneira de corrigir motivando, curando, né? Mas às vezes a gente quer polêmica, a gente gosta. Qual é o influencer que mais cresce? O que fala mal de todo mundo, o que fala que a igreja não presta, que a pessoa não presta. Aí todo mundo, os bestas dos católicos estão lá assistindo, porque não lê, porque não estuda, porque não reza, porque não se converteu. Ai, falou isso. Você leia o catecismo da igreja católica, leia a Bíblia, conheça a sua fé. Você não vai precisar de ninguém ficar gritando para você seguir que nem me perdoe. Você não vai precisar de um ayatolá para você estar seguindo. Forme a sua consciência, conheça o catecismo da igreja católica. Eu estou lendo esse ano o catecismo inteiro, explicando no meu canal todo dia. Leia a Bíblia, conheça a doutrina, forme a sua consciência, sabe? Mas a gente tem que discernir o bem, mas o que Jesus está falando aqui da condenação, ele está falando daquele veredito. O que é a condenação nessa linguagem bíblica de Jesus? É condenando alguém, negando a graça. Por exemplo, você deu um veredito que aquela pessoa está perdida e vai para o inferno. Isso é a condenação que Jesus está condenando no Evangelho de hoje. Por quê? Porque nessa condenação você está negando a graça. Você está entendendo? Você está deixando de ver o potencial de graça, de transformação daquela pessoa, do que Deus pode fazer naquela pessoa. Você está entendendo? Então, a gente tem que parar de rotular as pessoas como perdidos, né? Porque Deus vê a história inteira da pessoa, não vê só o seu pior momento.
E às vezes a gente vê o pior momento da pessoa e define ela pelo pior momento. Não, ela cometeu aquilo, mas Deus vê o todo. E quando você condena dizendo, esse não tem jeito, esse está perdido, essa é a condenação que o Evangelho está condenando aqui hoje. Por quê? Porque Jesus disse, olha, sempre tem jeito. Se a pessoa se abrir, sempre tem jeito. Eu sempre posso transformar. Não tem caso perdido para Deus. Não tem caso perdido para Deus. Sempre quando eu conto a minha história, eu gosto de dizer que no final dos tempos, quando eu estava ainda longe de Deus, né? Na minha adolescência, quando eu fui viciado em drogas muitos anos, entrei em coma 2 vezes por causa de droga, fui expulso de time, plantava droga no fundo de casa. Muita gente me olhava lá na rua e falava, aquele ali é um perdido. Não vejo a hora que aquele menino vai morrer. Tinha 17 anos, 16. Então, aquele perdido é padre já há 15 anos na Canção Nova e está pregando aqui para você. Aquele perdido saiu do vício e hoje ajuda a tirar muitos outros. Então, tem caso perdido para Deus? Claro, a minha mãe rezou por mim muito, as pessoas me ajudaram, eu me abri a Deus, porque também tem a liberdade humana, mas Deus pode transformar qualquer pessoa. E eu não quero me colocar como exemplo, mas olha Santo Agostinho, que é doutor da igreja, que era um devasso também. Olha Santo Inácio de Loyola, que vivia em bordéis. Tem aquela santa que morava no norte do Egito, esqueci o nome dela, ela era prostituta. E se tornou santa, gente, depois que ouviu o chamado de Deus. Do século 6, se eu não me engano, 4, não lembro. Então não tem caso perdido para Deus. Então essa condenação é quando você fecha as portas para a graça. E você senta no trono e diz, eu defino, aquele vai para o inferno, aquele vai para o céu. Quem é você para dizer isso? Quem é você para fechar a porta da graça, né? Quem é você, né, para rotular a pessoa, para dar um veredito? Porque veja bem, o cristão tem que olhar a pessoa como um processo, não como um veredito. Veredito é a sentença final, esse está perdido. O processo é aquilo que está indo. Não, vamos analisar. Tem o pró, tem o contra, a pessoa tem direito de se defender, estou usando a linguagem jurídica para você me entender, né? Então, nós não podemos olhar as pessoas como vereditos definidos, mas como um processo, né? Hoje o Senhor quer trocar a nossa medida pela dele. Talvez hoje, me perdoe, a sua medida esteja marcada por ressentimento, por dureza. Tem gente que é muito dura, amarga, me perdoe. Tudo é muito duro. Pessoas assim na igreja, elas são contra-testemunho. Elas mostram para o mundo o que Jesus não é. Se você é esse que está na igreja, que dá a sua vida para Deus, que reza 2.000 Ave Maria por dia, mas é amargo, ressentido, exigente, bravo, tudo é pesado para você, me perdoe, você está mostrando para o mundo o que Jesus não é e está sendo um desserviço para a fé. Me perdoe a sinceridade. O cristão precisa ser um outro Cristo, agir como Jesus. Eu sei, você tem as suas feridas, as feridas da sua história, da sua família, eu não estou te condenando, mas eu estou dizendo, pedala, você tem que pedalar, você tem que melhorar. Não dá para você achar que eu nasci assim, eu vou viver assim, você sempre assim, né? Tinha aquela música antiga, nem é da minha época, mas eu já ouvi por aí, né? Eu penso que eu sou jovenzinho, né? Da Gabriela, né? Você sempre assim. Não, não é sempre assim. Você tem que melhorar. Tem que melhorar, porque senão, me perdoe, você vai fazer da vida dos outros um inferno. Pessoas ressentidas dentro da igreja, pessoas, me perdoe, sabe, magoadas, entra num cargo lá na paróquia e não quer sair nem a pau, vai falar mal da outra pessoa para o padre. Eu sei que isso não acontece na sua paróquia, mas lá na África que acontece, né? Uma falação, sabe, gosta de falar dos outros, tem gente que gosta. E Deus está falando, olha, usa uma outra medida, né? Eu vou chegar nessa parte da medida, mas chegando bem concreto agora para você. Pensa agora, quem hoje você precisa olhar com mais misericórdia? Quem? Orígenes, um grande teólogo do século IV, ele dizia que a pessoa que não tem misericórdia, falta nessa pessoa autoconhecimento. Ela não tem consciência da sua própria miséria. Ela é iludida, cega. Porque se ela se enxergasse como ela realmente é, ela teria misericórdia dos outros. De quem você precisa ter misericórdia hoje? Quem Deus está pedindo para você olhar com misericórdia e compaixão hoje? E ter misericórdia não é dizer que o errado está certo, não. O errado é errado. O pecado é pecado.
Mas ter misericórdia é olhar como Deus te olha, é olhar como Deus me olha. Quantas vezes a gente pisa na bola e acha que somos santos, e Deus nos acolhe. Então, quem você precisa olhar com misericórdia hoje? Quem você precisa parar de condenar hoje? Quem eu preciso parar de condenar? Peçamos ao Senhor a graça de usar a medida dele, não a nossa, né? Sabe? E Deus não mede com régua, Ele mede com um coração cheio de amor. A gente precisa medir assim também. Continuando, versículo 38. Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Quem aqui tem mais de... Não tenha medo de levantar a mão não, tá? Mais de 50, levanta a mão. Quase ninguém, quase ninguém. Você é da época da máquina de arroz? Lembra que ia comprar o arroz lá? Tinha aqueles sacões assim, né? Eu não sou não, tá? Padre não pode mentir ao vivo, né? Talvez eu vi. Mas eu não sou bem da época, né? Eu peguei um pouquinho. O que acontecia? Você levava lá o saco, né? Você comprava lá no saquinho, ele colocava o arroz. E se o cara fosse generoso, ele ia dar uma mexidinha no saco, né? Quando você mexe o saquinho, o feijão, o arroz vai afundando mais. Cabe mais, sim ou não? E se o cara for mais generoso, ele coloca a mão, ou aquela própria vasilha que ele pegava o arroz, afunda, coloca mais um pouco. Então o que Jesus está falando? Dai e vos será dado, uma medida, sacudida, calcada, transbordante. Ou seja, se o cara for generoso, o dono da máquina de arroz, ele vai colocar arroz lá para ti, ou trigo, ou feijão, e ele vai mexer o saco para que caiba mais grãos, e ele vai bater ali com aquela caneca que ele pegava para afundar, e ele vai colocar até transbordar e cair fora o grão. Jesus está falando que a medida de Deus é essa. Sacudida, transbordante, calcada. Então o amor de Deus transborda, gente. Deus não dá somente o necessário, Ele dá mais, Ele dá superabundantemente. Olha só, 2 versículos bíblicos que provam isso. Efésios 3:20. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer infinitamente mais do que o que você pede ou pensa, porque Ele é bom, porque Ele é generoso, porque a medida dele é calcada, é sacudida, transbordante. Depois, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus é generoso, e quem é generoso com Deus e com o outro, experimenta a generosidade de Deus em seu favor. Quem é bom com os outros, sabe? Generosidade atrai graça. A medida de Deus é a superabundância, não é o cálculo, né? Quem não é calculista e dá com generosidade para Deus, para a igreja, para o outro, vai receber também uma medida transbordante. Agora veja bem, se a sua medida é muito rígida, é muito amarga, é muito pesada, é isso que você vai receber. É tão bom, tem pessoas que são maravilhosas. Tem um padre amigo, você vai preparar uma homilia, às vezes nós padres precisamos de livros, viu? Cada um tem as suas coisas, né? As mulheres gostam de maquiagem, outro gosta daquilo, o padre precisa de livro, né? Hoje em dia tem muito virtual também, mas você precisa de um livro para ler, para preparar uma homilia. E às vezes tem um padre amigo lá que eu falava assim, ô padre, eu sei que o senhor tem aquela coleção daqueles 4 pensadores lá, o senhor não podia me emprestar uma daquela? Ele falou, não, pega os 4 lá, pega os 4, devolve a hora que você quiser. Você conhece gente assim generosa? Você pede 1, ele dá 3. Deus é assim. Deus é tão bom com a gente. Muitas vezes nós estamos cegos por causa do nosso pecado, da nossa amargura, e não vemos o quanto que Deus é bom e nos ama. O quanto que Ele é generoso com a gente. E Ele quer que nós amemos assim, com essa superabundância. Claro, discernindo o bem do mal, chamando o pecado de pecado, o errado de errado, obviamente. Porque Jesus, Ele chamava os pecadores, eu sempre digo isso, não para que eles continuassem pecadores, mas para que eles abandonassem o pecado e o seguissem, né? Porque tem gente que é assim, Jesus acolhe os pecadores. Sim, Ele acolhe para que os pecadores deixem de ser pecadores, não para que os pecadores continuem no pecado. Mas digamos a verdade, sejamos justos, mas sobretudo misericordiosos, com essa medida transbordante. Por exemplo, nessa quaresma eu dizia semana passada e repito, você pode doar uma cesta básica para uma família pobre? Você pode doar toda semana? Ou você pode doar uma vez? O que você pode fazer? Você pode ajudar a sua igreja? Você pode, por exemplo, a casa de Deus, como a gente, padre, gosta de que a igreja fique bonita para acolher você.
né? Nós começamos, eu estou fazendo live todas as noites e começamos a pedir ajuda para fazer a primeira fase da implantação da climatização do santuário. É um desafio, é muito caro. Mas nós estamos nas lives que eu estou fazendo todas as noites nessa quaresma no meu canal pedindo dinheiro para isso. Mas para quê? Pedindo ajuda, né? Para tornar a casa de Deus mais bonita, para acolher você. Pra você não passar mal, tem gente que passa mal às vezes na missa aqui no verão, no calor, né? Vem ambulâncias de atrás pegar uma senhora na minha missa, uma missa que eu celebrei no acampamento. Então, ajude a sua igreja, ajude a igreja aqui que seja, ajude as pessoas que precisam. Tem uma medida transbordante. Agora vamos ouvir o que os doutores da igreja têm a nos falar sobre o evangelho de hoje. São João Crisóstomo, na homilia sobre Mateus, número 19. Nada nos torna tão semelhante a Deus quanto a misericórdia. Olha só isso aqui, se eu tivesse só lido essa frase desde o início e parado, já tinha valido a pena. Repita depois do padre: nada, muito ruim, nada nos torna tão semelhantes a Deus quanto a misericórdia. Quem é misericordioso imita o Pai do céu, que faz o sol nascer sobre bons e maus. Olha só o que São João Crisóstomo está dizendo, gente. Nada nos torna mais semelhantes a Deus como a misericórdia. Depois, Santo Ambrósio, do século IV, doutor da igreja, no Expositio Evangelii Secundum Lucam, número 6. Cristo nos pede não apenas que perdoemos, mas que nos alegremos em fazê-lo, porque assim se manifesta o coração de filhos de Deus. O perdão alegre, é aí que se manifesta que você é filho de Deus, né? Depois, Orígenes, eu já falei essa frase de Orígenes, só quem conhece a sua própria miséria consegue ser misericordioso com o outro, né? O autoconhecimento é importante, humilde. Depois, São Gregório de Nissa: Deus se deixa encontrar por quem se torna semelhante a Ele. O misericordioso encontra Deus porque participa da sua própria bondade. Deus se deixa encontrar por quem se torna semelhante a Ele. E o misericordioso participa da bondade de Deus e é encontrado por Deus, porque Deus é misericórdia. Santo Agostinho, para encerrar: se não queres ser julgado com dureza, não julgues com dureza. Se queres encontrar misericórdia, seja misericordioso. Sermão 83. Você pode repetir isso aqui depois do padre? Se não queres ser julgado com dureza, não julgue com dureza. Se queres encontrar misericórdia, seja misericordioso. E olha, troquemos a nossa medida pela medida de Deus. Talvez a nossa medida esteja apertada, cheia de rancor, medo, dureza. Peçamos ao Senhor o olhar dele, a medida dele, sabe, gente? E vamos, com uma ação concreta, encerrando essa homilia, rezar aqui hoje por quem nos feriu. Sabe, vamos identificar um julgamento que a gente precisa abandonar, identificar uma pessoa com a qual a gente precisa ter misericórdia. Talvez até o teu pai que te abandonou, talvez até uma pessoa que te feriu. Tendo misericórdia, você não está falando que o errado está certo, mas você está tratando a pessoa como Deus, para libertar o seu coração da prisão da mágoa, para ser livre, para rezar pela salvação daquela pessoa e para não se tornar aquilo que te feriu, né? Às vezes a gente se torna aquilo que nos feriu. Vamos ficar em pé? Rubens e a Tânia vão nos ajudar rezando conosco agora um momentinho, cantando e rezando. Fique em pé, abra o seu coração. Agora é o momento que o Espírito Santo vai vir trazendo cura, libertação, salvando, levantando você. Oremos. E o Evangelho lhe disse: sede misericordiosos, como o Pai das misericórdias. Você está aqui nesse lugar, neste santuário do Pai das misericórdias. Há uma graça especial neste lugar. Quando a gente entra aqui, e quando eu entrei pela primeira vez e ajoelhei num desses bancos, eu experimentei a misericórdia de Deus, o amor de Deus que eu não mereço, mas que eu preciso, e que o Senhor nos dá gratuitamente. Nesse momento, que você receba esse
banho da misericórdia, que o seu coração se encha da misericórdia de Deus. Eu sinto o Senhor nesse momento fazendo cair muitas defesas, pessoas armadas, que antes que o outro venha me atacar, eu ataco primeiro. Pessoas desconfiadas, e que aí sim julga muito eu e você, mas o Pai das misericórdias quer te abraçar agora, te envolver, e que Ele quer que você, ao voltar para a sua casa, você, ao ver o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, você não veja mais eles, mas você veja o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Se te ajudar, coloca a mão no coração e deixa que o Pai te abrace. Seu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os seus ouvidos pra me escutar, estenda a tua mão pra me alcançar. Não haverá impossível. Seu clamar, Abba, seu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os seus ouvidos pra me escutar, estende a tua mão pra me alcançar. Não haverá impossível. Seu clamar, Abba. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos, deixando que o Espírito Santo agora coloque por terra toda dureza, toda inflexibilidade, todo julgamento. Nós somos muito rápidos para julgar, a gente não tem misericórdia, e nós queremos, dentro hoje da casa do Pai das misericórdias, pedir essa virtude. Dai-nos, Senhor, um coração misericordioso. Arranca do nosso peito esse coração de pedra e dai-nos um coração semelhante ao vosso, cheio de compaixão, como foi explicado, calcado, sacudido, transbordante da bondade e da misericórdia. Senhor, dai-nos essa graça. Nós estamos no tempo da quaresma, é um tempo propício, assim como no tempo de manga, só dá manga, onde você anda, você vê manga até no chão. Esse tempo é um tempo de conversão, e nós queremos converter. Converter é voltar, é novamente ir para o lugar certo. Senhor, dai-nos essa graça. Toca no nosso coração, não permita que nós saiamos dessa celebração como nós entramos, com julgamentos, com dureza, com inflexibilidade, mas nós queremos sair daqui transformados, até porque nós iremos receber o teu corpo, o teu sangue. O próprio Jesus vem morar em nós. Dai-nos essa graça, Senhor. Retira toda a dureza do nosso coração. Finalizando esse momento de oração, eu quero pedir como Santa Faustina rezou, e ela dizia assim, ela fazia a oração dela: Senhor, dai-me olhos de misericórdia. Senhor, dai-me mãos de misericórdia. Senhor, dai-me pés de misericórdia, para eu ver como o Senhor vê,
para eu agir como o Senhor age, para eu ir ao encontro daqueles que precisam. Senhor, dai-me esta graça, dai-nos esta graça, Senhor, dai-nos olhos de misericórdia, dai-nos mãos de misericórdia, dai-nos pés de misericórdia e principalmente um coração misericordioso como o seu. Amém, Senhor. Amém, Obrigado Senhor. por tudo que o Senhor já está fazendo, pelos corações, as bombas que o Senhor está desarmando nesse momento, julgamentos precipitados, falsos testemunhos. Obrigado por o Senhor amansa o nosso coração. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.